Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse 14º painel do Congresso Internacional de Direito Tributário promovido pela BDF. Quero cumprimentar toda a diretoria da BDF, aliás, da qual também faço parte, né? E a todos aqueles que participaram da organização, que está muito bem organizado, como sempre, e esse ano até de uma forma diferente, porque é virtual. Os cuidados têm que ser muito maiores até, porque presencialmente a gente consegue corrigir uma ou outra falha que sempre acontece. Agora, virtual já é mais difícil. Então, Gustavo Brigagão e todos os seus auxiliares, colaboradores, estão de parabéns. E eu quero agradecer também a organização, também da infraestrutura, nossa logística, da Origami, que também tem nos dado assistência perfeita até agora, e agradecer também aos nossos 4 palestrantes, doutora Doris, doutor Tom Pierre, doutor Gustavo Noronha e o doutor Luiz Henrique, que vão nos abrilhantar com as suas falas. Inicialmente, eu quero, ou não apresentar, mas anunciar, que todos já conhecem, a doutora Doris Kahnen, com esse sorriso simpático, lindo, que vai nos falar sobre o Siscomex. O Siscomex, como todos sabem, é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, é digamos assim, a porta de entrada das importações e das exportações. É um sistema informatizado que, desde 1994, substitui toda aquela papelada, mais de 100 documentos que eram utilizados para se promover uma importação ou uma exportação. Tudo isso foi resumido, reduzido apenas ao Siscomex, um sistema informatizado. É claro que, com o tempo, ele vai sendo aperfeiçoado e a doutora Doris vai nos trazer aqui essas opiniões e algumas questões, vai nos colocar também para a nossa reflexão. A Doris, como é muito simples, perguntei o que você quer que eu diga, né, para te apresentar, para a qualificação. Ela disse, não, me coloca só como pesquisadora da UERJ. Eu acho que ela foi, mais uma vez, modesta, porque pesquisadora da UERJ é uma função importantíssima, sem dúvida nenhuma. Mas ela ainda tem muitas outras, como vocês sabem, ou pelo menos imaginam, e vão ter certeza depois da palestra da doutora Doris. Doris, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada, professora Gilson. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à BDF por esse convite, agradecer a Dani e ao professor Gustavo Brigagão por terem trazido esse congresso não só profissionais excepcionais, como também pessoas excepcionais. No painel da hora do almoço, a Mariane Coutinho estava, junto com as meninas na UIM, falando sobre a importância de termos referências na nossa carreira. E eu fico feliz de estar estreando hoje num congresso onde tem várias das minhas referências, por ter assistido palestras de várias delas, né? Ainda vou assistir palestras de outras, e por estar aqui fazendo minha estreia num painel coordenado pelo querido professor Adilson, a quem agradeço por essa introdução maravilhosa, e eu tenho muito orgulho de ter sido aluna dele. Agradecer meus colegas de painel por todas as nossas trocas, né, nessas semanas, quando a gente estava se organizando aqui para o painel da BDF. E se tem alguém que é unanimidade, é o professor Adilson. Então, agradecer a ele por nos ouvir e por todo o auxílio e orientação que nos deu. Agradecer também a Yandara e a equipe do Origami, né, que estão aqui no backstage, fazendo tudo funcionar e nos dando toda a ajuda necessária. Como o professor Adilson falou, a matéria que me coube hoje é se o Siscomex é uma barreira ao livre comércio. Então, vamos averiguar se ele é o vilão, né? Se ele está atrapalhando o comércio aqui no Brasil. No primeiro slide, eu quis trazer um conceito, mas o professor Adilson já explicou muito bem o que é o Siscomex, todos já sabem, eu acho interessante deixar registrado o conceito que está na legislação, que está indicado pelo Ministério competente, né, que o Siscomex é um sistema informatizado responsável por integrar atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior através de um fluxo único e automatizado de informações.
Antes de adentrar as vantagens do Siscomex, é importante a gente ressaltar que a Receita Federal do Brasil pode ter orgulho de estar na vanguarda, de ter os sistemas de monitoramento de dados, né, e de conferência de informações mais avançados do mundo. Eu, recentemente, no início do mês, eu tive a felicidade de ser convidada pela Flávia Cavalcante, diretora da BDF, para escrever um artigo sobre a inteligência artificial no direito tributário. E a Flávia fez uma pesquisa maravilhosa de todos os sistemas que o fisco usa para fins de controle e fiscalização. E, realmente, o fisco brasileiro está muito à frente de muitos outros. Só que esse avanço não é desde os anos 90, quando o Siscomex efetivamente foi instaurado e iniciou aqui no Brasil, autoridades fiscais de outros países, né, vieram aqui para aprender como funciona um sistema tão moderno. Então, vamos passar para as vantagens do Siscomex. Né? Nessas vantagens, eu não vou ler o slide todo, a gente vê uniformização de códigos e nomenclaturas, eliminação de sistemas paralelos de coletas de dados, ou seja, um sistema único, simplificação e diminuição de burocracia e documentação, agilidade no processamento de informações por meio eletrônico, redução de custos administrativos para todos os envolvidos, e uma análise crítica dos dados na elaboração das estatísticas do comércio exterior. Claro que essas vantagens são apontadas pelo MDIC, né? Então, cabe a nós uma análise crítica. O Siscomex é tudo isso mesmo? É essa Brastemp? Ou ele está embarreirando o livre comércio? A ponderação que eu coloco para os senhores é que é necessário para um país ter o controle das mercadorias que entram e saem, né? Ter o controle do que é importado, de como esse bem vai ser tratado no país, para onde ele vai, etc. Isso é tão importante que vários países do mundo têm. Eu quis trazer como exemplo, em vista até do nosso curto espaço de tempo, a União Europeia, para a gente ver que, após 1993, quando as barreiras alfandegárias foram eliminadas entre os países membros da União Europeia, a União Europeia teve problemas com justamente esse controle do trade, né? Do que entra, do que está entrando, do que está saindo do país. Eles tiveram perda de dados estatísticos e viram a necessidade de ter um sistema para fazer esse controle aduaneiro. Então, a gente vê que é uma questão que não é ligada à tributação, é um controle aduaneiro que o fisco tem que fazer e o país precisa. Então, como é que a União Europeia trata esse intrastate? Recolhe dados mensalmente com operadores de comércio exterior, fez uma interligação com o sistema de IVA, né, que é o tributo indireto dos países da União Europeia, e buscou simplificar o fornecimento de dados e reduzir o ônus, principalmente entre as microempresas que realizam atividades de comércio exterior. Tá? Então, partindo agora para os pontos polêmicos, agora que nós já vimos as vantagens do sistema, a necessidade dele, o uso dele, né, no direito comparado, a gente vem para a parte que dói, né? A parte que pode ser que embarreire o comércio. E agora vamos ver se esses desafios que eu estou trazendo realmente atrapalham, né? Se eles realmente apresentam uma barreira às atividades empresariais e se, principalmente, são culpa do sistema. Então, a gente até teve discussão aqui no painel, nós todos temos backgrounds históricos de profissionais bem diferentes e conseguimos conversar sobre diversos desafios que podem vir no comércio exterior, né? E na utilização do sistema. Um deles é o timing da declaração, né? Como coordenar o timing dessa declaração com a vinda do bem, com a necessidade do produto chegar no Brasil. Questões logísticas de alfândega, de porto,
né? Diversas questões logísticas que também podem gerar um descasamento. Eventual necessidade de verificação do produto, não só pelas autoridades aduaneiras, como por agências reguladoras específicas, como, por exemplo, a Anvisa. Então, o produto pode ir para alguma agência reguladora e acabar ficando lá por um prazo maior do que o esperado ou que o necessário, né? E, consequentemente, a empresa pode ter aí, de novo, um timing diferenciado que pode atrasar a sua prática, né? Um debate judicial especificamente do Siscomex foi a questão da legalidade, da constitucionalidade do aumento da taxa Siscomex por ato infralegal. E a maior dor do sistema tributário brasileiro, não só na parte aduaneira, como em vários outros itens, a questão das penalidades, das elevadas multas por erros, por omissões, né? E nas inúmeras obrigações acessórias que temos, o contribuinte, naturalmente, vai errar, né? Todo mundo é humano, eu acredito que até quando, efetivamente, essas obrigações todas forem feitas por robôs, ainda há risco de erro, em vista dos detalhes exigidos, e essas multas, em vista do elevado valor, do desgaste e do contencioso, que também será abordada mais tarde nesse painel, podem gerar um problema nas atividades empresariais. Então, sem mais delongas, eu agradeço a atenção. A ideia aqui foi trazer uma pincelada geral. Se me permitem uma opinião particular, eu acho que o sistema não é o vilão, ele é necessário, porém tem os aspectos paralelos da questão aduaneira, que realmente, na prática, geram muitos problemas e muitos desafios a serem superados. Como foi dito em muitos painéis, a nossa vida é sempre emocionante, né, na área que escolhemos, mas também temos muita gratificação, como até falou o Fábio Gaspar ontem, né? A gente enfrenta os desafios, mas acaba se divertindo um pouquinho também. Então, muito, muito obrigada a todos e fico à disposição. Muito obrigado, Doris. Nós que agradecemos a você, que foi brilhante a exposição e nos trouxe uma ideia assim, bastante clara do que seja o Siscomex, né? E eu que trabalhei na alfândega durante muito tempo, no Ministério da Fazenda, naquela ocasião, e assim como o Luiz Henrique também, hoje, Tom Pierre, né? Eu vivenciei mesmo todas essas questões, e eu posso dizer, porque vivenciei, que a matéria aduaneira não é que ela seja mais difícil, mais complexa, mas ela tem, primeiro, uma particularidade. Todas as questões ligadas à alfândega têm que ser resolvidas ali na hora. A mercadoria está chegando, o importador está ali esperando a mercadoria, você não pode parar, espera aí que eu vou lá na repartição fazer uma pesquisa na legislação, ou vou consultar um colega, conversar com ele sobre como trata. A decisão tem que ser tomada ali na hora. Então, realmente, essa dor de cabeça nós temos permanentemente, mas não vou dizer que seja uma dificuldade a mais, ou seja mais complexo, mais difícil, mas é uma característica da matéria aduaneira. E o Siscomex, sem dúvida, veio trazer uma simplificação e trouxe um alívio para muitas dessas dores de cabeça que a gente tem no comércio exterior. E eu posso até antecipar que, no final, nós vamos ter uma pergunta. Essa pergunta foi elaborada pela Doris, nós vamos mostrar o final para provocar o público, né? Bom, agradeço, então, mais uma vez, e eu vou anunciar o Tom Pierre. Tom Pierre, ele vai falar sobre Repetro, uma das especialidades dele, que ele tem muitas, na verdade, mas é um assunto que acredito que da preferência dele, e o Repetro é uma das coisas mais importantes também no que nós temos no Brasil, porque está diretamente ligada a uma fonte de recursos que é uma das principais fontes de riqueza do país, talvez até a principal fonte de riqueza. O Tom Pierre, além de professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, ele também é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil.
Eu fui professor durante muito tempo, Luiz Henrique também, professor durante muito tempo da Receita Federal, Direito Tributário e matéria aduaneira de comércio exterior, e eu sempre gostei muito dessa área. Hoje eu tenho que reconhecer que uma das maiores autoridades na área de comércio exterior dentro da Receita e um dos melhores professores, mais bem preparados que nós temos, não vou dizer o melhor, porque eu teria que conhecer todos os auditores fiscais, mas, sem dúvida, o Tom Pierre é um dos melhores professores e hoje eu tiro o chapéu e aproveito muito as aulas que ele nos dá, vez por outra, num desses congressos de que a gente participa, né? Bom, palavra sua, 15 minutos, por favor. Obrigado pela participação também, né, em nome do BDF. Muito obrigado, professor. É uma honra e fico muito emocionado de escutar suas palavras, porque sigo modestamente o caminho dos meus colegas, doutor Adilson, doutor Luiz e outros colegas da área aduaneira. Nós fazemos sempre o melhor pelo nosso trabalho, nós somos servidores públicos, né? Então, a gente tem que colocar isso. A gente está entre o mar e o rochedo, né? Nós somos um marisco e procuramos dar o melhor de nós. Então, em primeiro lugar, eu fico muito honrado de estar participando desse 5º congresso. Já participei de outros, já tive a honra de participar com outros com o doutor Adilson. É sempre um aprendizado para mim, não só na situação de ter a oportunidade de expor o meu pensamento, mas de escutar outras pessoas, que eu sempre saio daqui renovado. E quero agradecer à BDF novamente, ao doutor Brigagão, enfim, a todos da BDF pela participação. E o meu tema aqui, justamente, é um tema sempre de reflexão, né? Os novos desafios do Repetro. Eu vou iniciar, no próximo slide, com uma conceituação que eu estou trazendo aqui. Essa matéria, ela começou a ser definida com esse termo Repetro a partir de 99, mas era já a admissão temporária, né? O decreto 3.161 de 99 criou o Repetro, e há 2 anos atrás nós tivemos a renovação da legislação trazendo a palavra SPED, né? Por isso que eu coloquei até entre parênteses, porque se a gente for estudar o regulamento aduaneiro, o regulamento não traz essa expressão, ele mantém ainda Repetro. Repetro SPED é um deslinde entre o Repetro da antiga IN 1415 com a atual 1781. E eu tentei traduzir aqui, já para demonstrar o largo conceito que tem esse regime aduaneiro especial suspensivo. Ele começou modestamente com a admissão temporária, aí ele cresceu dentro dele o tratamento de exportação que sai da ficta, veio convidando o regime drawback, o doutor Gustavo depois vai nos dar a honra de explicar melhor, falar do tema, e esses tratamentos aduaneiros só não atendiam mais ao mercado de petróleo. Na verdade, esse regime ele é elástico. Na medida que vão crescendo as necessidades econômicas e logísticas e a modernização do processo da exploração e produção de óleo e gás, porque esse é o objetivo desse regime, a facilitação fiscal e aduaneira de entrada de bens destinados a essas atividades, houve uma outra que era de incentivar a economia brasileira. O drawback já com a exportação SEDAFIC não já dava mais conta, e esse regime recebe um novo agrado, que é um tratamento tributário. Então, eu fiz esse resumo, rapidamente tem aqui, finalidade precípua, permissão legal, no direito tributário, porque nós falamos em suspensão, falamos em isenção, e aduaneiro, porque eu falo de novo de pagamento de impostos e mais o tratamento administrativo, que é o reflexo da questão logística, movimentação de equipamentos, deixar numa base, uma base operacional em Macaé, levar para uma empresa para manutenção e reparo, colocar no mar, porque nossa questão de petróleo, o regime é muito focado, está voltando a ser muito focado para as plataformas marítimas. E eu faço um parênteses aqui, não pode se esquecer também que existe petróleo e gás em terra. Por quê? Porque nós temos aqui, dentro desse conceito, né, a entrada e saída com ou sem cobertura cambial, porque o Repetro era ser sem cobertura cambial, e agora com a figura da compra no mercado externo ou aquisição no mercado interno, no caso compra em moeda nacional ou com cobertura em moeda estrangeira, você tem a entrada desses bens
porque eu chamo de bens. Bens sem cobertura cambial, eu chamo de bens. Produtos, itens acabados que vão ser consumidos, que vão integrar ativo das empresas de operação, de exploração e produção e gás e as empresas de prestação de serviço. Bom, enfim, eles conseguem importar esses itens principais e acessórios e rapidamente explicando por que são principais. São itens que estão na lista, no anexo 1 e 2 da própria N 1781. A Receita Federal tem essa competência de definir quais são os bens que vão entrar, e eu posso dizer para os senhores que de 88 até hoje, essa é uma lista sanfonada. Ela aumenta, diminui, ao bel prazer dos interesses tributários e econômicos, que fica o Estado, de um lado, passando por determinadas crises de arrecadação, e ali ele pode fazer um contrapeso ali, liberando ou restringindo a entrada de itens. Então, essa lista atual, me parece que foi na época do presidente Temer, pesou muito a questão da renúncia, o quanto de renúncia. Eu já vou mostrar isso num gráfico, que o Estado realmente abre mão de uma grande parcela de tributos ao dar benefício às empresas que estão habilitadas aqui no regime a fazer a importação desses bens chamados principais. Por curiosidade, essa palavra eu usei num primeiro parecer meu em idos de 99 a 2000, e não existia esse termo na legislação. Eu tive que fazer porque naquela época só existia bens e os acessórios não podiam entrar, partes, peças e itens de composição. E aí a gente usou aquela tese no direito civil, o acessório segue o principal, e finalmente essa expressão, veja bem, em 2000, 99, 2000, na 14, 15, e a partir de 13, aí 2017 agora, a expressão está lá. Então, bem principal são aqueles itens necessários à exploração e produção de óleo e gás, de acordo com o que o mercado precisa e numa lista positiva que está em anexo à IN. Atualmente temos 2 anexos. A suspensão total é o efeito tributário, uma vez que eu sou sócio do Repetro, habilitado ao Repetro, eu faço um regime de importação como admissão temporária, ou posso fazer também uma importação com a isenção condicionada a primeiro momento importando com suspensão, passados 5 anos se transforma na isenção para IPI, zero de PIS e COFINS. Eu entendo que doutrinariamente, do ponto de vista doutrinário, essa suspensão, na verdade, na isenção, é a isenção mesmo, ou seja, essa lista, quando eu dou cobertura cambial, eu sou tratado como suspensão tributária. Passado o prazo, eu transformo em isenção. Então, tem uma isenção condicionada. Então, eu tenho o benefício de suspensão e aqui também, a novidade dessa IN foi incorporar a admissão temporária econômica com pagamento proporcional. Na verdade, a admissão temporária, que é não econômica e econômica, a econômica nos interessa, porque nós estamos trazendo itens para geração de renda da nossa economia, que o professor Adilson falou, uma atividade supra importante. Então, dentro desse viés econômico, eu tenho a questão da não pagamento, mas eu também posso pagar para o profissional. E qual seria a grande diferença? Em regra, menos controle. Uma vez que eu pago, eu tenho mais mobilidade, o fisco me acompanha, mas não com tanta aproximação como com uma suspensão total ou a questão da isenção, suspensão com isenção. Esses itens são destinados à atividade de exploração, desenvolvimento e gás, ou seja, você pensa em localizar a área, todos os esforços ali, o conjunto de esforços, necessários para localizar áreas petrolíferas e gasíferas, e também, a partir daí, a fase do desenvolver e extrair petróleo. Uma vez que você tem isso, a Receita vai nessa IN e diz o seguinte, olha, você só pode usar esses itens para instalar naquelas áreas que foram concedidas pela ANP, autorizações próprias de pesquisa ou regime de partilha e cessão. Então, você está vinculado à Agência Nacional do Petróleo, porque essas empresas terão um ato concessório anterior ao ato fiscal que vão definir os locais de utilização. E aí que eu chamo a atenção aqui, que eu acho que pode ser uma melhora, é agraciar essa lista também com bens destinados à área de terra, porque eu ratifico, ela é muito mais voltada para bacia marítima, do que a área terrestre. Por favor, pode passar o próximo slide, eu já vou entrar. Aqui é um pequeno fluxo, aonde eu tenho, ali no estrangeiro, eu tenho itens que eu vou trazer para o Brasil. Esses itens são importados com ou sem cobertura cambial. Do meu lado esquerdo da tela, você percebe que eu estou trazendo itens. Eu tenho uma fábrica nacional, que está aqui a segunda foto abaixo,
e essa fábrica vai trazer essa importação no tratamento aduaneiro drawback. Há de chamar a atenção que o drawback estava na N 844 e na N 1415, está no regulamento, mas não está na N 1781. O que eu quero dizer é o seguinte, drawback ele é complementar a uma fase de pré-repetro, ou seja, o drawback traz insumos ou compra no mercado interno com suspensão, conforme está aqui, 458.3 do RA. Esse item é utilizado na fabricação de bens. Esses bens, uma vez fabricados, eles sofrem exportação com saída ficta, que não é regime, é um tratamento aduaneiro especial que está na IN 369. Uma vez esses bens vendidos ao estrangeiro, eles não saem fisicamente do território nacional, saem do ponto de vista jurídico, é feita uma transferência de propriedade, extinção do drawback para o exportador, que tinha esse compromisso de exportar, e ele vai exportar um bem que está no anexo 2, por exemplo, e com esse anexo 2, ele vai conseguir entrar aqui em cima, no lado direito, no alto, à direita, o repetro com suspensão total, pagamento de tributos, porque esse bem está listado. Então, você tem a amarração. Esse processo de importação de partes e peças, equipamentos necessários, a construção, por exemplo, de uma plataforma, de uma embarcação, ou de uma máquina, de uma cabeça de poço, o que seja, isso já estava no repetro desde 99. Então, até aí, nós não temos grande diferença. O que diferencia hoje é que, em vez de eu fazer esse caminho todo de produzir, exportar para voltar sem sair do território físico, ou seja, uma redução de logística, porque se tivesse que exportar e voltar, teria um custo logístico, que não é necessário, porque a exportação que sai da ficta, eu tenho agora o repetro na concepção de indústria, que é concorrente do drawback, desde que essa indústria fabrique os itens necessários à utilização da empresa que vai fazer a admissão temporária com suspensão total. Ou a empresa, no caso, que vai comprar em definitivo no Brasil. Ou seja, eu tenho uma indústria que é abaixo da empresa que vai operacionalizar o regime de exploração e produção, ela tem lá o seu cliente, então tem a Petrobras, eu sou uma indústria aqui no Rio de Janeiro, eu compro insumos no exterior ou no Brasil com suspensão tributária, faço o processo, estou habilitado. Então, na verdade, o repetro industrial não é um regime especial, mas é um regime tributário, e a partir dele, esse item é vendido diretamente à empresa que já está habilitada no repetro. Ou seja, tudo acaba em repetro, né? Como eu digo, tudo acaba em samba, aqui no Brasil o regime acaba tudo em repetro. Então, nesse caso, esse regime repetro industrial, ou melhor, esse tratamento tributário repetro industrial, que concorre ao drawback, privilegia a indústria nacional. Por quê? Ela é a empresa primária que vai industrializar e vai comprar no mercado externo e no mercado interno também. Então, você privilegia uma segunda cadeia de fornecedores. Uma vez fabricando, a venda direta só pode ser exclusivamente às empresas que já estão habilitadas no repetro pela N 1781. Ou seja, e ali diz a IN 1781, olha, nós aceitamos realmente que uma empresa habilitada de exploração, produção, de apoio logístico ou marítimo compre no Brasil, desde que seja os da lista da N 1781. Então, nós temos ali, na verdade, uma lista, e aí vai depender muito, porque pode ser, por exemplo, se eu imaginar em termos de uma exploração terrestre, que eu preciso de uma sonda sobre um veículo especial. Não tenho nessa lista. Então, essa é uma coisa que eu gosto de colocar, que a gente já viu isso acontecer no passado, em 2000, 2001. Depois, a IN 844 permitiu a entrada de bens terrestres, e agora a 1781 retirou. Então, algo que, dependendo da demanda, a Receita teria flexibilidade, né? Isso é uma questão política e econômica, é política tributária, o que entra, o que não entra na lista, mas não pode perder a perspectiva que essa lista tem que agraciar os principais bens. E, realmente, nesse aspecto, é positivo. Ela tem um rol de bens, está muito bem organizado, chama atenção também que tem a classificação fiscal pela TEC, NCM, e o nome comercial. Isso é uma diferença. Antigamente você tinha mais subjetividade, ou seja, permitia a entrada maior de bens porque só tinha terminologia na NCM. Agora não, você tem a NCM e tem uma restrição que é comercial. Isso é um aspecto também que pode ser pesado para uns como negativo. Eu entendo como positivo porque esclarece e tira a dúvida, ou seja, se alguém vai entrar nesse mercado e ele vai fornecer um bem, vai adquirir um bem no mercado externo ou interno, ele já sabe que se vai ter esse custo tributário ou não, se ele vai embutir ou não nesse seu serviço e nos valores a serem depreciados no futuro, uma vez que ele vai jogar isso como custo para recuperar lá na frente com novas aquisições.
Então, colocado isso, chamar a atenção também que essa suspensão total que eu tenho aqui e o pagamento proporcional, a AIN permite uma certa transferência entre os dois tratamentos, né? Numa vez que eu venho com a suspensão total, eu fiz aquela delegação única de importação por repetro, que eu chamo repetro raiz, né? Que é a admissão temporária, com suspensão total. Mas eu posso, porventura, também querer pagar para poder me deslocar no território aduaneiro com menos preocupação em relação a obrigações acessórias. Porque quando eu trago em repetro admissão temporária com suspensão total, eu sempre tenho que ter mais cuidado, porque eu estou ali com suspensão total. E eu tenho que manter a finalidade. Aqui, já na atividade de proporcionalidade, você tem maior grau de liberdade de deslocamento no território nacional, porque você está pagando proporcional. Agora, sempre também não esquecendo que tem que ser finalidade econômica. O que me surpreende aqui é a permissibilidade de um lado ou outro. E eu aqui tenho certas questões que eu acho que podem surgir de segurança jurídica, se, por exemplo, eu considero que a admissão temporária econômica do artigo 56 da ANI 1600 trata de bens para prestação de serviço e produção de bens, e já no repetro eu tenho não só a prestação de serviço, como eu também tenho um contrato de afretamento por tempo determinado, que a sua natureza jurídica vai além de uma prestação de serviço, a própria doutrina é pacífica nisso, a gente sabe que um contrato de afretamento por tempo determinado, ele versa por um contrato complexo que você tem serviço e locação ao mesmo tempo. Se você pensar em termos de uma admissão temporária com pagamento proporcional, você não pode trazer um bem para sublocação, por exemplo. Você pode alugar e aplicar no seu serviço. Aí fica aquela questão, será que eu posso trazer uma embarcação de apoio, alugar e depois fazer afretamento, subafretamento? A questão é a seguinte, você entende que afretamento é serviço? Se você tiver esse entendimento, ok. A AIN, nesse sentido, pacificou. Diz o seguinte, olha, para nós, afretamento é igual a prestação de serviço. É isso que está vigorando hoje. Isso é uma vantagem para as empresas, porque ele dá segurança jurídica, então ninguém vai poder questionar essa diferença doutrinária que eu estou colocando aqui, porque existe realmente, né? Serviço é distinto na natureza jurídica de um afretamento de tempo determinado. Mas aí ele falou, não, a finalidade seria idêntica, o serviço seria... enfim, aí você tem essa troca entre os dois regimes. Eu peço rapidamente para passar o próximo slide, já para não estourar meu tempo, por favor. Aqui eu trago a importância, são gráficos da Receita Federal, eu botei aqui a fonte, é interessantíssimo, eu chamar o primeiro gráfico, foi quando eu entrei na Receita, basicamente, em 97, até 2019, para a gente saber quantas importações foram desembaraçadas e o volume de benefício ou pagamento proporcional. Veja que em azul aqui, nós temos o repetro, que passa o laranja, que é a Zona Franca de Manaus. As pessoas hoje reputam a Zona Franca como algo importantíssimo, né? Se defende com unhas e dentes, né? O que dirá do repetro, né? Porque olha a magnitude em termos de volume, de valor, é muito superior. E aqui eu botei setas propositalmente, que são outros regimes, como o RECOF, o próprio drawback, que está aqui em verde, e eu sei que é possível eu fazer um intercâmbio de regimes, usar outros regimes que vão também beneficiar o repetro. Isso, inclusive, foi a base da minha dissertação em 2007 na Fundação Getúlio Vargas, quando eu fiz o meu curso de mestrado, onde eu comprovo que o repetro, naquela época só tinha drawback e exportação que sai da ficta e admissão temporária, já se usava de outros regimes. E isso é verdade porque hoje a própria IN do repetro está com a admissão temporária com pagamento proporcional, que está aqui. Ela está aqui no cantinho, aqui, ó, admissão com pagamento proporcional. Mas ela já foi incorporada dentro da IN repetro. Ou seja, na verdade, a gente precisava ter uma IN voltada para o petróleo, uma IN aduaneira para o petróleo, para não deixar de fora nenhum tratamento ou regime aduaneiro. Repito, a IN está boa? Está, mas por si só ela não esgota. Você tem outros caminhos para fazer as mesmas finalidades de satisfação ao mercado de petróleo. Do outro lado, eu tenho a novidade, que é o repetro SPED, que é a partir justamente de 1/1/2017, que vem com a figura da isenção. E eu chamo a atenção aqui que o volume, diz que aqui está chamando SPED definitivo, eu chamo de repetro isenção, ou suspensão com isenção, você veja que já superou o temporário.
E isso é uma coisa importante, porque uma vez que eu faço definitividade, eu acabo com aquela preocupação dos controles. Eu vou ter a preocupação que qualquer pessoa tem quando é no regime de isenção, não é verdade? Se você passa no aeroporto, traz lá o seu laptop, é para uso do viajante. Você não vai pegar o laptop e sair vendendo laptop no mercado. Então, aí ele tem essas preocupações do artigo 233 do regulamento aduaneiro e é mais pacificado, é menos risco de contencioso com a aduana. Manter no azul sempre pode ter contencioso. Manter aqui no laranja, menos risco contencioso, e eu acho que o mercado está indo apontando que a isenção é realmente muito melhor, é mais definitivo, é menos contato com o Estado. A partir do momento que registrei aquela DI, eu só tenho que manter na atividade estocada. Aqui é um outro gráfico, que rapidamente o lado esquerdo abaixo, são de barras, valores em bilhões de dólares. Vejam o volume, como cresceu em 2019, né? O investimento aqui é valor CIF, tá? Esse é o valor CIF, não é o valor do imposto, é o valor das mercadorias. Veja como subiu em 2019. Isso aqui significa investimento. Agora, comparando com a barra de torta, o que a gente tem aqui? 60%, 70% é definitividade e isenção. Ou seja, foi um bom ato do legislativo, do governo Temer, no caso, a entrada da isenção. É o que expandiu o mercado. E veja bem, essa barra também tem que entender que tem bens que já estavam admitidos, que foram transferidos para uma isenção. Estavam em admissão temporária, anos anteriores, e que aí viraram definitivo. E aqui, por fim, mostrando que a 7ª região, ela espanca, né, qualquer dúvida se o Rio de Janeiro é ou não é a porta de entrada do petróleo, né? Não só pela questão da exploração, mas pela questão logística e operacional. Então, o Estado do Rio de Janeiro precisa e é uma fonte de renda necessária no meu estado fluminense, não é isso? Doutor, de todo respeito, não é Botafogo, é Fluminense. Mas, próximo slide, rapidinho, por favor, para mais uma, fechar aqui. Estamos chegando lá. Aqui eu fiz um fluxograma, imagina aqui, o pessoal da área de logística olhou, como é que eu uso o Repetro? Aí você deve estar lá olhando para o céu, aí pergunta, conceito de Repetro SPED. Fácil, né? É só estudar isso aqui. Olha quanta coisa, né? Bem simples, né? Você tem que ler todas essas leis aqui. Não estou brincando, isso é sério. Isso não é uma brincadeira. Eu tenho a lei de concessões, ordenamento de transporte marítimo, cessão onerosa, partilha, admissão econômica, o Repetro SPED com a lei 13.880 que trouxe a isenção, Repetro industrial, eu tenho o drawback, enfim, a saída fixa, isso está em roxo e começou lá em 99. Aqui começou o Repetro industrial. E aí você falou assim, acabou? Não, agora tem, né, mais decreto Repetro. Aí você fala, acabei tudo isso, já entendi tudo? Não, infelizmente não. Aí você vai complementar o estudo com o quê? Com ienes da Receita Federal, que vão ditar o funcionamento. Aí começa a coisa já ficar extensiva. Aí você tem N1.600, tem a 369, a 1415 está acabando esse ano, a 1.781, Repetro industrial, portaria coana, legislações esparsas. Aí você fala, pronto, agora entendi tudo. Infelizmente não, você tem dúvida, calma. O que você vai fazer? Vai lá no site da Receita Federal, que você vai achar perguntas e respostas no manual. Aí eu fico me pensando, né? Realmente o manual é importante, né? Mas também é um reflexo que alguma coisa não está muito justa. Então, eu preciso ter um manual para explicar como é que funciona a IN, que explica como é que funciona a lei, e que explica como funciona, né, o decreto. Enfim, é isso que nós temos. Aí é uma questão de percepção, ou seja, eu, na minha tese, eu tinha uma linha de pesquisa um pouco diferenciada. Eu acho que deviam ser agraciadas as áreas e não as atividades, fazer uma coisa mais restrita à área geográfica, ou seja, uma vez que você tem aquela geográfica, você teria isenção. Mas, enfim, isso está aos poucos, pode ser que chegue lá, mas enquanto não, é admissão temporária somada a esses tratamentos todos. Enfim, o que eu tenho de novo no Repetro? Agregar tratamentos fiscais necessários. É isso que eu tenho de novo. E cada vez vai ter mais exigência. Agora, o que eu acho salutar é registrar que a isenção veio para simplificar, por isso que ela está sendo procurada. Quanto mais simples, mais rápido e mais seguro, menos problema que você tem no contencioso. Então, o Repetro hoje, ele evoluiu porque ele abriu a figura da isenção. Em relação aos tratamentos regimizadores especiais, gera contencioso. Enfim, mais ou menos isso que eu tinha. Por favor, próximo slide, só para ver se eu tenho mais alguma coisa. Acho que não. É isso que eu tinha para colocar. Agradeço, não sei se estourei meus 15 minutos. Se fiquei nos 18 ou 20, eu agradeço, pessoal. Adilson, muito obrigado de novo e desculpa pela acelerar um pouco aí o processo. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Doutor Adilson, microfone.
Eu desliguei para não haver interferência. Mas eu quero agradecer ao Tom Pierre, e como vocês veem, realmente a questão é complexa, não é difícil, mas é bastante complexa, exige mesmo a pessoa um super tom para poder entender de tudo isso. E, dada essa quantidade de legislação que há, né, eu até sugeriria, né, Doris, um Siscomex para o Repetro para simplificar tudo isso. Colocar numa porta só de saída seria melhor. Mas é muito difícil a gente conseguir, porque cada dia tem uma novidade, né, Tom? Olha, eu agradeço, então, foi ótimo, maravilha. Obrigado, agora, eu que agradeço, professor. Vocês viram por que eu disse que hoje ele é meu professor, né? Com muita satisfação minha mesmo, muita honra. Eu fico honrado. Agora apresentar, então, o doutor Gustavo Noronha. O Gustavo, quando eu disse assim, olha, Gustavo, me dá uma ou duas qualificações, né, para poder te apresentar lá na hora, embora também todos conheçam e tudo mais. Então, ele me mandou 7, 8 ou 9, né, que não corresponde a tudo que ele é e tudo que ele faz na vida, né? Eu selecionei só 2 dali, né, para poder apresentá-lo, Gustavo Damasio Noronha. Ele é mestre em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e é o presidente do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Então, vocês vejam que basta uma dessas 2 referências para justificar o porquê de nós termos convidado o Gustavo para participar aqui conosco. E ele vai falar sobre o drawback, que é um dos mais importantes, junto também, talvez os 2 mais importantes regimes aduaneiros especiais que nós temos, junto com o Repetro, a quantidade de bens, ou melhor, de tributos, melhor dizendo até, o volume de tributos dispensados pelo drawback corresponde talvez a R$1 pago para 3 a 5 dispensados pelo drawback. É um dos mais importantes instrumentos de que dispõe a alfândega e o próprio governo para estimular a nossa economia. O drawback, o produto entra no país, seja um insumo, produto intermediário, que se incorpora a um bem industrializado e esse bem é exportado para o exterior. E aí é concedida a suspensão, a isenção, e o que não ocorre na prática é a restituição. Mas eu não vou adiantar, não. Vou deixar que o Gustavo, com muito mais propriedade do que eu, fale sobre o drawback. Só quis destacar a importância econômica do drawback e a autoridade do Gustavo para falar conosco sobre esse assunto. Gustavo, por favor, a palavra é sua também. Obrigado, te agradecendo, né? Professor Adilson, muito obrigado pelas gentis palavras. Aproveitando que estamos num congresso em homenagem ao professor Gilberto de Acanto, e eu não tive a honra de conhecê-lo, mas o meu sócio, Severino Silva, dizia sempre sobre ele uma frase muito emblemática. Era, acima de tudo, um gentleman. E o mesmo se aplica ao senhor, que é um gentleman. Muitíssimo obrigado. Foram suas palavras muito, muito gentis e justas, compreensivas com a minha envergadura diante de um dos maiores especialistas em direito aduaneiro do Brasil, eu não tenho dúvida, e respeitado por tudo que já fez, por todas as obras e por tudo o que representa para nós. Queria aqui agradecer também aos meus companheiros de mesa, Doris, com quem eu tive a honra de compartilhar um outro painel na semana passada, o professor Tom Pierre, que me ajudou e me dificultou, porque me deu uma série de ganchos e me dificultou pelo brilhantismo do que falou e pela forma como se posicionou, assim como a Doris, e Luiz Henrique, que também já tivemos aí a oportunidade e a honra de compartilhar algumas vezes alguns painéis de debate. É uma honra estar com todos vocês aqui. Então, nosso tema hoje é o drawback, como o professor Adilson antecipou, um dos regimes aduaneiros mais importantes, um regime tradicional, que... Acho que pode passar o slide para o próximo. Que está em vigor desde 1966, ele foi introduzido por um decreto desse ano. É um instrumento de fomento às exportações brasileiras muito importante, tem mais de 50 anos, então já uma trajetória de experiência, ao contrário do Repetro, que o professor Tom Pierre colocou há pouco,
né, que é um regime mais jovem, embora importantíssimo, que já, inclusive, ultrapassou o próprio drawback, considerado drawback de uma maneira isolada, em importância no que diz respeito às exonerações no país. Mas o drawback permite a aquisição desonerada de insumos na importação no mercado interno. Ele começou específico para importação e depois também permitindo desoneração também de insumos no mercado interno que se agreguem a um processo produtivo destinado ao exterior. Dentro de um conceito, para o país ser competitivo, ele precisa desonerar as exportações. O Brasil, país em desenvolvimento, um país que precisa trilhar um caminho muito, muito importante no que diz respeito à sua consolidação cada vez maior no mercado internacional, com todas as crises, com tudo que a gente vive, depende muito de incentivar a sua indústria, incentivar o seu mercado dentro das regras internacionais. O regime permite 3 modalidades mais comuns, tem 2 acessórias, a gente vai ver. Ele contempla o drawback suspensão, drawback isenção, que são regidos e regulamentados pela SESEX. E o drawback restituição, que tem regência pela própria Receita Federal do Brasil. No regime de drawback suspensão, há a suspensão dos tributos importados e também dos tributos agregados no mercado nacional, para depois haver a desoneração na exportação. No que diz respeito ao drawback isenção, que é um pouco menos utilizado, a operação é tributada e depois, quando há uma operação tributária de insumos no primeiro momento, depois insumos que são trazidos para a reposição, eles sofrem essa desoneração. E o drawback restituição, ele se aplica justamente quando a operação anterior é tributada e a empresa não tem o objetivo ali de fazer uma nova importação para estoque de reposição, então ela requer a restituição dos tributos que foram recolhidos ao erário público. Eu coloquei aqui um link no slide anterior em relação à legislação aplicável, assim como o Repetro, o professor Tom Pierre teve a oportunidade de colocar lá um emaranhado gigantesco de normas. Aqui no drawback não é diferente, com essa dificuldade adicional relacionada à SESEX, a interação entre a SESEX e a Receita Federal do Brasil. Quer dizer, se já é difícil manejar as normas regidas e disciplinadas por um único órgão, imaginem por 2 órgãos que têm toda uma interação, mas que são, em última análise, órgãos distintos e autoridades diferentes, etc. E, no que diz respeito à industrialização, também está aí numa observação, ela envolve o conceito tradicional de industrialização, transformação, beneficiamento, montagem, renovação e acondicionamento previstas no regulamento do IPI, além também do reparo, criação, cultivo, atividade extrativista de produtos a ser exportado, que também se aplica, por exemplo, a animais, a carne que ela é beneficiada para exportação. Pode passar. E essas outras 2 modalidades muito importantes, o drawback embarcação, onde há uma equiparação à exportação da embarcação entregue no mercado nacional, é um incentivo muito importante para fomentar a indústria naval brasileira. O Brasil, que tem a indústria naval uma indústria de muitos altos e baixos, mas muito importante para a geração de emprego e para a nossa vocação naval, né? Exploramos pouco aí, infelizmente, o transporte de cabotagem, todo o nosso extenso litoral, mas é uma atividade que sempre precisa de um olhar diferenciado das autoridades e a tributária, obviamente, não foge a essa regra. O drawback interno, que agrega produtos fabricados no Brasil para serem fornecidos no mercado nacional a partir de licitação internacional com pagamento em moeda conversível, com o objetivo de instalação de grandes empreendimentos industriais no Brasil. Muitas empresas grandes se valeram desse regime de drawback interno, que é um regime específico, que a gente vai ver. Eu trouxe uma decisão do STJ desse ano, de 2020, interessante no que diz respeito ao drawback interno, uma força-tarefa que foi feita pelos idos de 2007, 2008, relacionadas especificamente a esse conceito do que seria uma licitação internacional, conforme prevê a legislação, e foi interpretada de uma maneira pelas autoridades num dado momento. Houve uma outra interpretação num outro momento, várias empresas foram autuadas, e em março desse ano, finalmente, o STJ proferiu uma decisão bastante interessante, que vai muito ao encontro de uma necessidade de segurança jurídica nesse tipo de
de análise dos incentivos que, em última análise, se destinam à competitividade nacional. Então, eles estão previstos na legislação, eles são, de algum modo, um vetor de incentivo, normas até indutoras, e há que se ter uma visão por parte das autoridades bastante compreensiva no decorrer dos incentivos ou da vida daquelas empresas durante a execução das atividades incentivadas. Muitas coisas acontecem, crises, estamos vivendo aí uma crise sem precedentes, um momento especialíssimo da humanidade, e muitas vezes as normas que concedem incentivos fiscais, elas são normas muito específicas, com muitas questões burocráticas, com muitos documentos, com muitas exigências, não pode ser diferente, afinal de contas é uma renúncia tributária num país que tem todos os seus desafios. Então, a nossa legislação trata a renúncia de uma maneira bastante estrita, de uma maneira bastante precavida, e não pode ser diferente, mas, ao mesmo tempo, temos que ter uma visão para penalizar o contribuinte que, de fato, descumpre ou tem um inadimplemento, ou tem um descumprimento da legislação, e não situações cotidianas que, às vezes, acontecem e que requerem um olhar da legislação e das autoridades diferenciado. Podemos passar. Alguns desafios e questões controvertidas da legislação de drawback. Um deles, a complexidade e a interação de normas e de autoridades, né? SESEC, Receita Federal. Temos a interação também, por exemplo, com o Bacen, né, com o Banco Central do Brasil, operações com e sem cobertura cambial, atendimento a um sem número de normas cambiais que temos no país. O professor Dom Pierre falava das modificações do Repetro, por exemplo, para buscar um conceito de isenção, e o Repetro buscando também um conceito de importação definitiva dentro do regime, que não acontecia antes, o regime não tinha a previsão para a importação definitiva desonerada. Isso tem uma interação com o ICMS, que é um outro problema também, né? O professor Dores falava da questão com a Europa, comparação com o regime europeu, que tem o IVA, que, de certa forma, é muito mais simples. Nós temos aqui os tributos federais exonerados pelo drawback e uma necessidade de interação com as normas estaduais, com as normas do ICMS, que não tem previsão, por exemplo, para suspensão. Então, aplica-se uma isenção prevista pelo convênio 27 de 1990 naquilo que a lei federal trata como suspensão. Você já tem uma assimetria aí. Então, essas questões são complexas e requerem de nós, tributaristas, aqui, muitas vezes, um emaranhar de normas para dar uma solução que deveria ser mais simples. E a gente vai conjugar regimes de entreposto, regime de DAC, depósito alfandegário certificado e outros regimes para, às vezes, fazer uma ligação que a própria legislação já deveria prever como algo natural. Os documentos para o ato concessório, como o professor Adilson já falou, e a Dós também no início, né, que o Siscomex melhorou muito esse ambiente, assim como o drawback web, que os requerimentos de drawback eles são versados também em via eletrônica, mas mesmo assim há muita coisa a ser fornecida. Questão dos laudos também relacionados à operação, né, como aquela matéria-prima vai ser agregada para a fabricação de algo que será exportado e desonerado, também envolve algum poder discricionário das autoridades administrativas, o que é um ponto complicado, que eu vou abordar no slide seguinte, e tudo isso com uma necessidade de previsibilidade e segurança jurídica, que, em última análise, é o que o contribuinte clama, né? Para o contribuinte é importante uma carga tributária razoável. Para determinadas operações, o incentivo fiscal ele é, às vezes, fundamental para que a operação se performe, para que ela funcione, sobretudo em operações que envolvem exportação, porque o produto exportado vai ser tributado no país de destino, então há que se buscar a desoneração para que ela traga competitividade no cenário internacional, mas tão ou mais importante do que o incentivo, do que a desoneração, é a previsibilidade e a segurança jurídica. Ninguém vai se aventurar no investimento de 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos, pensando que amanhã ou depois todo projeto que foi feito pode ruir, porque uma vírgula ou um parágrafo ou um inciso
de uma instrução normativa ou de uma portaria SESEX não foi ali bem interpretado. Então, essas questões relacionadas à segurança jurídica precisam ser tidas como prioridade também no ambiente de política fiscal que queremos para o país. O mundo todo discute política fiscal, certeza tributária, e aqui não pode ser diferente. Acho que podemos passar. Eu trouxe 2 pontos aqui nessa linha da previsibilidade, da segurança jurídica, para comentar e para encerrar. Um deles é a questão do drawback em embarcação. Primeiro, em relação ao risco de descumprimento, que eu falava que muitas vezes as autoridades administrativas têm um certo poder discricionário relacionados ao que efetivamente se considera um descumprimento ou inadimplemento do regime e que poderia colocar toda uma operação em risco. Então, um tema que acontece na área de indústria naval, por exemplo, são estaleiros que eventualmente estão em dificuldades e não conseguem cumprir o drawback no prazo. Embora a legislação tenha previsão para ajuste no ato concessório, previsto no artigo 94 da portaria SESEX 23 de 2011, há requisitos, e claro, são requisitos muito estritos, mas me parece que a autoridade administrativa ela acaba tendo um poder discricionário muito grande de interpretar determinados princípios que possam gerar a inadimplemento e o que poderia ou não poderia ser ajustado no protocolo inicial. E um outro tema também, que o professor Tom Pierre já abordou, é a transferência de regime. Muitas vezes, seja pelos prazos do drawback, que é concedido por um ano, renovado por mais um ano, e com algumas exceções também na possibilidade de ajuste do ato concessório, há a possibilidade de se buscar uma transferência de regime, previstas lá no artigo 77 da mesma portaria 23 de 2011, mas muitas vezes há para o empresário uma certa imprevisibilidade, ou seja, bom, eu estou diante de e na indústria naval tem um fato também importante, que o estaleiro, embora seja quem requer o regime, há uma encomenda por trás. No fundo, há uma empresa de navegação que está pagando por aquilo tudo e assumindo o risco do negócio. Então, muitas vezes a gente tem que buscar, mais uma vez, uma transferência de regime, tem todo, no particular das embarcações, por exemplo, uma interação com outro regime, que é o regime do REB, né, do Registro das Embarcações Brasileiras, e aí cabe aos tributaristas os nossos estudos de madrugadas adentro para resolver essas questões. E o último ponto, a questão do drawback interno, voltando àquele tema que eu mencionei inicialmente, foi um caso julgado pelo STJ agora em março desse ano. Em 2007 para 2008, as autoridades que tinham concedido vários atos de drawback interno para diversas indústrias em licitações internacionais que foram realizadas de modo particular, que não eram licitações públicas regidas pela 8666, mas concorrências privadas, e as autoridades passaram a entender que a main legis ali de todas as normas que regem o drawback interno deveriam conduzir a uma interpretação restritiva do termo licitação internacional. Então, o drawback interno só seria aplicável quando houvesse uma concorrência pública, uma licitação pública regida pela Lei 8666 de 93, e que todos aqueles atos concessórios que foram feitos deveriam ser revistos, e isso gerou, evidentemente, um contencioso gigantesco que durou 13 anos, a gente já pode passar para o próximo slide, e que teve uma decisão bastante interessante do STJ esse ano, primeiro reafirmando a natureza jurídica do drawback. A Corte entendeu que é um incentivo à exportação consubstanciado de desoneração do processo de produção com vista a tornar a mercadoria nacional mais competitiva no cenário global. Ou seja, às vezes as nossas normas elas são muito ricas em procedimentos, mas elas são muito pobres em conceito. E a gente fica esperando os conceitos do judiciário. Então, aí um conceito interessante em relação ao objetivo do drawback, e é o que deve ser buscado sempre ao se identificar descumprimentos, inadimplementos, até que ponto o contribuinte de fato incorreu num erro grave a justificar aquele descumprimento e a ser penalizado com multas, juros, tributos que vão ser pagos aí
depois, como se as mercadorias não estivessem gozando do incentivo acrescido de penalidade, ou não, ou não deveria ser vista daquela maneira, porque a operação ela é incentivada e deveria ter sido vista sob um prisma de buscar o seu caráter de finalidade. E outro ponto importante é que o julgamento entendeu que o termo licitação internacional deve ser interpretado de modo a contemplar também as operações que não são licitações públicas. Primeiro, porque haveria uma inconstitucionalidade na 873 para a segunda Constituição Federal, que contempla a impossibilidade de tratar uma empresa pública só de economia mista de modo diferente das demais empresas privadas, e o STJ também entendeu por um caráter interpretativo dessa norma, de uma outra lei, que é a 11.637 de 2008, que, de fato, trouxe de um modo mais claro que o termo licitação internacional deveria também compreender as operações privadas, e o STJ também aplicou essa norma de modo retroativo. A gente pode passar, é o meu último slide, para terminar. O primeiro ponto é até que ponto essa mudança de orientação das autoridades administrativas viola o princípio da confiança legítima, o artigo 100, parágrafo único do Código Tributário Nacional, o artigo 146 do Código Tributário Nacional e o próprio artigo 2º, inciso 13 da Lei 9.734, segundo os quais essas mudanças de orientação só deveriam valer para frente, para fatos geradores futuros, e não para atos já concedidos, já que o drawback foi concedido por meio de um ato concessório específico, que foi identificado pela autoridade e depois foi cassado por uma interpretação legal que foi revista de um modo um tanto não cuidadoso. E o outro problema para o investidor, 13 anos para a solução do caso, após diversas operações que tinham sido feitas sob a premissa de que o regime era válido e que comprometeram uma série de investimentos, fora o investidor, o quanto ele fica esse tempo todo controlando a contingência no seu balanço, respondendo às autoridades, respondendo aos seus acionistas, dando as explicações todas por que se aventurou, entre aspas, numa operação que tinha um risco, quando, na verdade, não existia risco, porque a legislação autorizava, e só a estabilidade traz investimento. Para um país como o nosso, a gente precisa atrair os investimentos, a gente só vai conseguir isso com estabilidade jurídica. Então, muito obrigado. Desculpa se eu passei um pouquinho do meu tempo, professor. Absolutamente, Gustavo. Nós aqui esperávamos que você ficasse mais tempo ainda para a gente poder assimilar melhor o que você passou para nós. O drawback realmente ele é muito importante, o Gustavo destacou bem, como eu estou chamando de você, né, Doris, Tom, Gustavo, né, Luiz Henrique, podem me chamar também de Adilson, não me incomodo, até acho mais, prefiro. Mas o Gustavo destacou uma questão importante, que é as atribuições derivadas de lei, atribuições que cabem à SESEX e atribuições que cabem à Receita Federal. Embora o papel de uma e de outra seja bem distinto, uma cuida da área administrativa e a Receita da área tributária. Então, são completamente distintas essas competências. Mas, muitas vezes, na prática, o Gustavo destacou bem, há uma certa dificuldade de interpretação e há uma colidência não de interpretação propriamente dita, mas de ação. Muitas vezes a Receita não entende a concessão feita pela SESEX e aí cria algum problema com relação à liberação daquela mercadoria e aí gera também para o contribuinte, naturalmente, um contencioso, como eu já tenho visto. É uma pena, mas desde que haja dois órgãos tratando de assuntos diferentes, de competências distintas, é muito difícil você conciliar todos os interesses. Mas, de qualquer maneira, aprendemos bastante, te agradeço muito, Gustavo, e você lembrou bem o Gilberto de Ocampo, que eu esqueci, foi uma falha minha, né? E é o grande homenageado desse congresso. Eu conheci, convivi, era amigo do Gilberto de Ocampo, era uma pessoa incomparável. Não há ninguém que
possa se comparar ou chegar perto do Gilberto. E não é só na gentileza que era característica, não. No próprio conhecimento e na facilidade com que ele passava esse conhecimento para as pessoas. Era uma coisa incrível. Daquelas pessoas assim que eu digo, não deviam nunca, morrer nunca. Deviam ser eternas para a gente continuar convivendo e aprendendo muito com ele. Bom, eu vou agora passar para o Luiz Henrique, que vai nos falar sobre a excessividade das sanções na área aduaneira. Realmente, se você pegar o regulamento aduaneiro, você vai ver inúmeros dispositivos entre artigos e parágrafos, incisos, etc., alinhando sanções que são aplicadas por descumprimento e, às vezes, até simples irregularidades havidas, né? Eu acho uma exceção. E o comércio exterior está diretamente ligado ao interesse econômico. A tributação sobre o comércio exterior é um instrumento de política econômica do governo. Então, acho que essa matéria deveria ser tratada de uma forma diferente, não digo tolerando irregularidades de maneira nenhuma, mas procurando adequar a sanção à gravidade do fato do que causou a aplicação daquela sanção. E falar sobre o Luiz Henrique, para mim é muito difícil, porque convivemos durante um bom tempo na Receita, apesar de jovens, né, Luiz Henrique? Aliás, eu não estou vendo o Luiz Henrique aqui. Apesar de jovens, né, tivemos um convívio assim, muito bom, muito agradável e muito produtivo para mim também. Aprendi muito com o Luiz Henrique na época da Receita. Isso faz com que a nossa amizade continue até hoje, a minha admiração por ele continue muito grande. Ele disse assim: Adilson, basta dizer que eu sou sócio do Barros de Arruda, Advogados Associados, não precisa dizer mais nada sobre mim. Então, tá bom, eu vou atender ao pedido dele, mas pode estar certo de que ele é muito mais do que isso. Luiz Henrique, que eu não estou te vendo aqui, não sei porquê, tem a palavra e 15 minutos para você, então, fazer a sua exposição. Obrigado pela participação também nesse nosso evento. Luiz Henrique. Vocês estão vendo, Luiz Henrique? Estão? Ah, bom, eu não. Eu coloquei aqui no full screen. Ele está aparecendo, mas está com o som desligado, doutor Luiz Henrique. Então vamos lá, Luiz Henrique. Vamos ver se você aparece no próximo. Ok. Agora sim. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é com grande alegria, né, porque eu recebi o convite para participar dessa mesa virtual, ao lado da Doris, do Tom, que eu também já conheço, né, há algumas décadas, né, e do Gustavo, como ele bem me lembrou, né, já participamos de outros eventos juntos, e sobretudo, né, uma mesa presidida pelo Adilson, que eu vou revelar aqui, né, embora não pareça, mas eu conheço o Adilson desde 1977, quer dizer, lá se vão 43 anos, né, e a ele eu fui subordinado, né, e tive a honra também de dividir aula em diversas oportunidades, né, e passamos juntos diversas outras situações na vida, né, que cristalizou a minha admiração, o meu respeito e a minha amizade. E o Adilson é isso mesmo, né? Quer dizer, além de um craque, essa matéria aduaneira é um ícone, né? Matéria aduaneira no Brasil, é um gentleman. E o que faz dele, né, uma pessoa muito querida por todos. Bom, então, mas a minha abordagem, né, será mais conceitual, né? O tema que me foi atribuído pelos organizadores da BDF, né, intitula-se Excessividade das multas no direito aduaneiro. Quer dizer, isso é quase que uma premissa, né? Não é um tema, mas já é uma afirmativa, né? E, por natureza, por definição, né, ele é um tema provocador, né? Até porque, né, excessividade, né, significa, quando, embora um substantivo, mas qualificando multas, né, significa exagero, né? Significa defeito, significa uma disfunção. Disfunção de quê? A disfunção de duas coisas, né? Ou do sistema, né, de normas jurídicas punitivas, né, da conduta do sujeito passivo, e aí teríamos normas inconstitucionais,
né, porque ofensivas no devido processo legal substantivo, né, desviadas de finalidade, né, transgressoras da proporcionalidade e da razoabilidade, né, e do princípio do princípio ao não confisco, ou então, né, nós temos excessividade na conduta das autoridades administrativas, né, em ofensa à lei. Bom, mas existiria, então, de fato, né, essa excessividade? Eu creio que sim. E aí eu acho o seguinte, não é feito sem causa, né, e por isso eu vou aceitar a provocação, né, e vou adiante. Por que essa excessividade? Bom, creio eu, né, que a sua origem vem de um fato antigo, né, de no passado fiscais e procuradores terem participado diretamente da arrecadação de multas, leilões e encargos da dívida ativa. Isso cristalizou na administração tributária brasileira uma cultura, né, uma cultura da qual o direito aduaneiro, né, é parte, né, e do âmbito do direito aduaneiro, né, essa participação nas multas acabou, né, criando, né, uma pleiade, como o Adilson lembrou na abertura, né, de sanções que rigorosamente, né, são aplicadas independentemente de prejuízo horário. Aliás, o fisco reconhece isso, né, e independentemente quase que de prejudicar, né, dados estatísticos relativos ao comércio exterior, né. E, geralmente, essas sanções elas estão escoradas no interesse nem sempre muito bem esclarecido em cada situação concreta, que se denomina em nome do controle aduaneiro. Veja bem, eu não estou minimizando a importância do controle aduaneiro, evidentemente que não, né? Isso é fundamental, né? Mas em nome do controle aduaneiro, né, tem se exacerbado, né, e criado, né, na sua origem, né, de busca de arrecadação de multa, né, certos exageros, né? É certo que em 1969, né, a emenda constitucional número 1 de 69, que é quase 50 anos, né, ela vedou a participação de servidores na arrecadação, mas parece que a saudade, né, desse tempo nunca se dissipou. Tanto que já em 1977, quer dizer, 8 anos depois, né, esse dispositivo foi modificado, né, e já se passou a não proibir constitucionalmente, né, a participação na arrecadação da dívida ativa. Aliás, na Constituição de 88, esse dispositivo não foi mais reproduzido, né, e, diversamente, e aí, a meu ver, de maneira adequada, né, foi introduzido, sim, a respeito, de certa forma, vinculado à administração aduaneira, o artigo 237, e digo eu, adequadamente, né, quando ele atribui ao Ministério da Fazenda a competência, né, para exercitar a fiscalização e o controle do comércio exterior. Mas veja, mesmo o artigo 237 da Constituição confere essa competência às autoridades do Ministério da Fazenda, mas o seu enunciado com a finalidade de defender os interesses fazendários nacionais, e não para impor sanções, né, que não ameacem esses interesses. E eu vou adiante, né, porque nessa atuada há que se constatar que há décadas, né, as administrações tributárias estabelecem, né, como eficiência e desempenho, né, aos seus auditores metas cada vez maiores, né, de quantidade de autos de infração e de valores a serem constituídos de ofício, né, o que me parece, data vênia, né, uma demonstração de ineficiência, porque, afinal de contas, o que se devia esperar, penso eu, da administração tributária, é que ela estimulasse o cumprimento voluntário das obrigações. Ora, se a cada ano que passa, né, se verifica um montante maior de autos de infração lavrados, né, se constata um montante mais elevado de autos de infração, é porque a fiscalização não está funcionando, né? O que está acontecendo é cada vez um descumprimento maior, né, voluntário da obrigação tributária. E ainda, para ensejar essa linha de raciocínio, eu quero lembrar que agora, no governo Dilma, recentemente, né, foram introduzidas legislações, eu não sei bem como está isso, mas restabelecendo a participação, embora indireta, né, dos fiscais, né, na arrecadação de leilões. Eu acho que multa, isso está havendo uma certa discussão, e os procuradores, né, voltaram, né, a participar da arrecadação de encargos legais, do Decreto-Lei 1025, que tinha sido criado, né, quando o seu preâmbulo proíbe justamente essa arrecadação e dos honorários de êxito. Consequência disso, penso eu, né, é uma máquina administrativa,
né, montada, reforçada, estimulada para criar e manter uma excessividade de imposições fiscais. Eu peço aqui que projete aqui o próximo slide. Bom, vamos ver esse slide. A imagem está bem amarela, mas eu extraí, né, do site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O que demonstra esse slide? O perfil, né, da dívida ativa tributária da União. Né? Volume de créditos apurados, 2,2 trilhões, ou seja, é algo equivalente a 150%, né, da arrecadação federal. Né? Vamos passar para a próxima projeção? Muito bem. Esse quadro agora, esse gráfico de barras, né, ele foi extraído do site do CARF. Né? Segundo esse site, ele vai até julho deste ano, né? Então, informações poder e só no CARF, só na segunda instância, né, existem 106 mil processos, né, para serem julgados, num montante de 616 bilhões de reais. Né? Ou seja, isto significa, né, valor superior ao PIB de todos os estados, anual, de todos os estados da federação, com exceção de Rio e São Paulo, e N vezes maior, né, de 5.569 municípios da federação, com exceção de São Paulo. Né? Vamos ver a próxima projeção, próximo slide. Bom, esse outro slide, né, eu colhi de um relatório do ISP. Né? Esse relatório, ele não é antigo, não, ele é novo, mas, segundo o ISP, eles só conseguiram dados da Receita Federal de 2013, né? Um relatório feito em 2020, e ele é interessante. Né? Se nós formos observar a última linha, ali aparece Brasil. Né? Eu não quero aqui me preocupar com valores, né, contencioso, PIB, etc., porque isso são valores, né, de cada país. Então, eles não têm muito significado para nós. Mas é relevante você observar a relação, né, entre o montante de crédito tributário, e aqui é só a primeira instância, só a delegacia da Receita Federal de Julgamento, né, com relação ao PIB, né, ao PIB nacional. E veja o Brasil, a relação que existe é de 14%. Né? Quer dizer, há créditos tributários na primeira instância. Isso é 2013, não acredito que tenha modificado muito esse cenário. Né? Em valores equivalentes a 14% do PIB nacional. Vamos examinar outros países? Vamos pegar aqui, por exemplo, Argentina. Argentina é 0,09. Vamos pegar o Canadá, 1,14. Né? Coreia do Sul, 0,01. Isso é que é busca, né, de cumprimento voluntário da obrigação. Né? O que mais? Estados Unidos, 0,34. Né? E por aí vai, México, 0,54. Quer dizer, essa é uma realidade incontestável, né? Seja qual for o ponto de vista do qual você examine, sejam multas aduaneiras, sejam créditos tributários, essa é a realidade, né, que está consequência, né, da conduta, da relação, né, entre o fisco e os contribuintes do Brasil. Então, diante desses números, né, a excessividade, a irrazoabilidade, a desproporcionalidade na constituição de créditos tributários, né, é notória, né, inclusive, digo eu aqui, repito, né, sob a ótica das sanções de direito aduaneiro, né, delineando um quadro que simplesmente, não estou aqui sendo agressivo, me parece, mas transgressor dos princípios gerais da atividade econômica que habita o artigo 170 da Constituição Federal. Né? Tem horas que eu olho isso, quem é que resolve ser, né, empresário, né, no país? Né? Como é que você segura, né, a livre concorrência, a liberdade de empreendimento? Né? É quase que difícil. E qual é a solução a ser dada a isso? Bom, a solução a ser dada Luiz Henrique congelou? Tá bom. Voltou. A imagem aqui, a imagem para mim já trancada. Voltou? Bom, posso continuar? Bom, eu não. Eu estava dizendo o seguinte, que a cada governo que entra, né, em vez de se conceber, né, mecanismos de prevenção dos litígios, né,
que visem a conformidade antes da constituição de ofício de créditos tributários, imposição de multas, né, que estabeleça uma remuneração justa, condigna, né, para os servidores do fisco, mas não atrelada, né, esse é um critério medieval, né, atrelar a arrecadação de penalidades, né, ou a arrecadação de encargos fiscais, né? O que é preciso é uma revolução cultural dos órgãos da administração. Mas o que faz cada governo que entra, né, nas últimas décadas? Promete reformas tributárias milagrosas, né, que nunca se implantam, né, ou, diante do volume de litígios existentes, né, criam anistias, remissões, parcelamentos excepcionais, etc. E o que se vê, inclusive, é uma disputa. Hoje nós vemos, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional pressionar a Receita Federal para não efetuar cobranças amigáveis, né, mas encaminhar os processos para a Procuradoria para que ela possa inscrevê-los na dívida ativa e aumentar o volume da dívida com encargos que retornarão, se pagos, para a remuneração, né, dos seus profissionais. Bom, e o que temos aí é a desmoralização das instituições. Né? Não estou aqui falando ainda da Receita, da qual eu tive muito orgulho, né, e prezo, e tenho grandes amigos ali, né, nem da Procuradoria, né? Mas é inegável que hoje todo contribuinte, todo empresário, ou muitos empresários, não vou dizer todos, né, pergunta ao seu advogado: escuta, você tem algum, vai sair o refis desse ano? Né? Quer dizer, isso aí é a total desmoralização, né, do cenário que nós nos encontramos. Eu vou avançar agora, ser um pouco mais específico, né, e vou entrar, então, numa análise peculiar, né, numa reflexão a respeito das sanções do direito aduaneiro. E a questão aqui, acho que tem que ser observada sobre três aspectos. Né? O primeiro é a quantidade de penalidades previstas na legislação. O segundo é a desproporção entre essas penalidades, né, e a conduta do apenado. E a terceira, né, é se estamos vivenciando uma adequada uma reiterada e inadequada interpretação da lei. Bom, a quantidade de hipóteses legais, o Adilson até lembrou, né, que você abre o RA e encontra, né, um sem fim, né, de sanções formais, né, em nome do controle aduaneiro, etc., mas propriamente não me assusta. Né? Eu estava vendo o regulamento, são 27 itens. Né? Isso por si, né, isoladamente, não significa nada. Né? Embora, nos 820 artigos do RA, né, você encontre lá 400 vezes, mais ou menos, a palavra multa, penalidade, sanção, né, quase que como um artigo sim, um artigo não, né, tem alguma coisa, né, para punir, né, o sujeito passivo. Mas eu vou adiante, porque no direito aduaneiro, né, as sanções não se limitam a penalidades pecuniárias, né, e elas abrangem também sanções de outras naturezas. É o artigo 675 do RA, por exemplo, que tem a perdimento de veículo, perdimento de mercadoria, perdimento de moeda e as sanções administrativas, né, que se situam, né, num âmbito de discricionariedade, também lembrado pelos que me antecederam, um tanto ou quanto perigosa, né, onde você tem advertência, né, suspensão, por exemplo, 2 advertências podem ser já uma suspensão por 12 meses, né, de um recinto alfandegado. É fechar o recinto, né, pelo prazo de 12 meses. Cancelamento, cassação de registro, licença, autorização, etc, etc. Além disso, ainda temos a pena de inaptidão de inscrição no CNPJ, do artigo 801 do RA, né, que aí é fechar a empresa. Né, quando, por exemplo, né, o fisco entende que não houve comprovação da origem dos recursos empregados na operação de comércio exterior. Sanção essa que ainda, né, na mesma circunstância, se acumula, não é, com a pena de perdimento ou com a pena substitutiva de 100% do valor da mercadoria. Né? Então, esse é o cenário, e que ainda tem mais um aspecto, né, que eu acho que o agrava, que é o fato de que a legislação aduaneira ela repudia expressamente o princípio da absorção, o princípio da construção, né, prevendo penas cumulativas, né, sobre uma mesma conduta, né, ou sobre condutas relacionadas por um nexo de dependência. Então, por exemplo, na legislação do imposto de renda, né, se o contribuinte comete um equívoco, né, em relação a uma despesa, por exemplo, glosa essa despesa, cobra-se o tributo. Né? Na legislação aduaneira, não é exatamente assim. Eu peço, vamos passar mais um slide? Pode passar o slide? Isso. Né? Então, vamos pegar aqui um exemplo simples.
né? Erro na classificação fiscal do produto, né? Se esse erro implica uma diferença de imposto, né, vai se cobrar IPI, provavelmente, né, com mais 75% da multa, vai se cobrar imposto de importação com mais 75% da multa, vai se cobrar PIS com mais 75% da multa, vai se cobrar COFINS com mais 75% da multa, mas tem mais, né? Aí vai se cobrar, né, multa de controle aduaneiro, né, de 1% do valor do mercadoria, e se o produto estiver sujeito, né, a LI, né, invariavelmente, o fisco ainda entende que a LI que foi expedida, né, não diz respeito àquele produto, porque ele foi classificado de maneira diferente, né, e ainda aplica multa de 30%, né, do valor comercial da mercadoria, que, a mais das vezes, né, atinge um valor relevantíssimo, né, e muitas vezes superior, né, a dos tributos que estão sendo cobrados na operação, né? Uma mercadoria que, ao final, acaba sendo desembaraçada por alguma divergência. Bom, eu não posso mais me alongar, né, mas eu queria apenas dizer o seguinte: esse volume de sanções, né, eu acho que tende a ser enfrentada com sucesso. Vamos passar a próxima projeção, então vou encerrar aqui. Posso passar a próxima? Ótimo, né? Eu lembro que, embora o princípio do não confisco esteja referido, né, na nossa Constituição, no artigo 150, acho que inciso 5, atributos, né, o princípio do devido processo legal substantivo tem levado o Supremo Tribunal Federal a estendê-lo também para penalidades. Aí eu trago aqui como exemplo apenas um acordo, né, da relatoria do ministro Lewandowski, onde ele diz que essa corte firmou um entendimento no sentido que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo. É claro que ele aqui está apreciando uma situação específica, né, mas quando você, como no exemplo simples que eu dei anteriormente, né, junta aos valores dos tributos, né, uma multa de mais 1% do valor da mercadoria e, eventualmente, mais 30% do valor da mercadoria, isso ultrapassa em vezes o valor dos tributos devidos, né, esse conjunto analisado no seu sistema, né, corre o sério risco, penso eu, né, de ser considerado confiscatório, né? Bom, eu teria outros exemplos para dar, né, mas o tempo já não me permite e eu não vou me alongar nisso. Então, me dou por satisfeito em fazer essas breves considerações, mais ou menos dentro do tempo que foi permitido. Muito obrigado. Luiz Henrique, muito obrigado pela sua participação. Pode falar. Te agradeço muito também, justificou plenamente tudo aquilo que a gente esperava e realmente esse tema das sanções, ele poderia levar muito mais tempo. Eu vi um chat aqui, acho que foi do Tom Pierre, que esse tema mereceria um debate bem mais longo e realmente, eu acho, né, exato, confirmando, e realmente, né, na área divirjo, amado mestre, divirjo. Data vem, mas eu divirjo. Deixar consignado, só divergência. Provocação é para provocar. Mereceria mais tempo, exatamente por isso. O tempo é cruel, mas fica registrado. Mas, olha, te agradeço de qualquer maneira, Henrique, acho que foi muito boa a participação de todos vocês, que eu agradeço muito. E eu quero agora passar aquela nossa pergunta, está aqui, aquele já está até aqui o sim e o não, para que todos aqueles que estão nos acompanhando possam responder a pergunta. Os sistemas de controle aduaneiro, ou aduaneiros, nos referindo a sistemas, constituem uma barreira ao livre comércio? É uma pergunta importante, tem uma conotação aí prática, econômica, administrativa muito grande. Respondo com consciência, enquanto nós aguardamos alguns segundos para que todos pensem e respondam. Eu vou anunciar, aliás, uma coisa que eu esqueci em todos esses nossos encontros e contatos com a Origami, eu esqueci de perguntar como é que seria feito o sorteio. Para surpresa minha, recebo uma comunicação de que o sorteio já foi realizado sem a presença do Ministério da Fazenda, né, Tom e Luiz Henrique? Antigamente, pelo menos, tinha que estar ali presente. O Tom não é dessa época, não.
Não, mas peguei na Price. Quando eu trabalhava na Price, a gente fazia na Price auditoria de eventos. E alguns eventos eram auditados pela própria Receita Federal, dependendo do sorteio, né? Me lembro bem, me lembro bem. Tinha que ter o fiscal lá para acompanhar, né? Me lembro disso. Aqui, olha, foi feito com toda a lisura, podem estar certos disso, e a grande felizarda foi a doutora Maria de Castro Maciel, a quem nós damos os parabéns, cumprimentamos, e aí você entra em contato com a nossa, como é que a gente fala, para saber como receber o seu exemplar, com a nossa organização, né, assim, para saber, porque também não sei, mas você vai ficar sabendo, com certeza. Não, entrar em contato com a BDF, sem problema nenhum. Bom, já temos o resultado final aí, em números, não sistemas, esse é o final, podemos anunciar, pode ser que alguém não tenha respondido. Sistemas de controle aduaneiros constituem a barreira ao comércio exterior. 9 responderam não, 7 responderam sim, e nós temos, então, mais ou menos 60% entendendo que não, 40% mais ou menos, respondendo que constituem, sim, uma dificuldade a mais, uma barreira ao livre comércio, que é um dos objetivos, ou melhor, o objetivo máximo do Acordo GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, que defende hoje, por intermédio da Organização Mundial do Comércio, a eliminação tanto quanto possível de todas as barreiras tarifárias e não tarifárias. Então, acho que essa deve ser uma preocupação nossa e, como a maioria respondeu que não prejudicam, né? Foi. Que não prejudicam, eu acho que aquela parte, embora minoritária, deve ser objeto de atenção das nossas autoridades e do nosso Congresso também. Bom, mais uma vez, então, quero agradecer a todos, dizendo que nós só passamos 1 minuto do nosso horário previsto, fomos todos muito disciplinados e a BDF, por isso mesmo, está de parabéns por toda a organização e pela felicidade no convite feito aos nossos 4 colegas. Muito obrigado a todos, então, e saúde, cuidem-se, até uma próxima. Valeu, Muito gente. obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.